a literatura portuguesa, ela tem uma característica que ela é bastante marcante, que é a reflexão sobre a identidade. Só que é uma reflexão sobre essa identidade tanto individual quanto coletiva. Então, são obras que vão desde pensar questões internas, as contradições humanas, os questionamentos pessoais, mas ao mesmo tempo ela não deixa de ter o atravessamento da história de Portugal. Nós sabemos que o mar, as descobertas, as navegações influenciaram demais essa literatura e isso vai ser um alvo de discussão nela, né? Essas reflexões históricas. Então eu diria que uma particularidade dessa literatura é ela conseguir unir tanto esse lado mais intimista quanto esse aspecto mais universal. Eu digo que a literatura portuguesa ela tem vários caminhos de entrada, porque nós temos desde obras que tratam de questões mais intimistas, outras mais filosóficas, outras históricas, mas todas elas muito atraentes para o leitor e que permitem ir construindo um percurso individual de leitura. Mas para começar, eu sugeriria esta obra, O Livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, que teria sido escrita pelo heterônimo Bernardo Soares e que é uma obra que chama muito a atenção até pela forma de escrita dela. Ela vai ser escrita na forma de reflexões, de fragmentos e de questões que, apesar de terem sido escritas já há algum tempo, dialogam totalmente com nossos dias de hoje. Para além do Fernando Pessoa, eu sugiro muito a leitura do José Saramago, porque Saramago também inova na forma de contar histórias e ele traz questões que, às vezes, mesmo sendo específicas de uma região de Portugal, elas falam de modo universal, porque elas falam do humano, elas falam da nossa essência. E para além do Saramago, a gente tem alguns autores que são aí mais ainda contemporâneos, como é o caso do Walter Ugumãe, do Afonso Cruz, da Joana Bertolo, do Gonçalo Tavares. Então, são todos autores que vão permitir que o leitor não só conheça obras individuais, mas que quando ele olha para o conjunto, ele vai entender as grandes questões que estão presentes na literatura portuguesa. Assim como o futebol, ele traz a questão da derrota, da vitória, né, do percurso constante para se você ser um bom jogador, para você alcançar a vitória, eu diria que a literatura também trata dessas questões. Ainda que a literatura portuguesa não tenha obras que fale diretamente do futebol, não é o futebol como tema central, eu acho que ela traz essas relações das derrotas, da necessidade de reinvenção, da tentativa de aperfeiçoamento constante para que você consiga dias melhores. E eu acho que principalmente a literatura, ela fala desse coletivo, né? A literatura portuguesa, em especial, fala dessa identidade coletiva. O futebol também, a gente sabe o quanto, né, nesse momento de Copa do Mundo, as pessoas se reúnem e assumem até uma identidade que fica um pouco mais apagada ao restante, né, do ano aí. Então, acho que a gente pode, sim, pensar nessas aproximações e eu acho que autores que, por exemplo, o Antônio Lobo Antunes, ele fala um pouquinho nas suas crônicas sobre alguns times de futebol, mas eu acho que as maiores experiências para a gente pensar nessa relação entre frustração e vitória, trabalho constante, persistência, estão nas obras do José Luiz Peixoto, ainda no Saramago, também no Walter Ugumãe. Então, não é diretamente sobre futebol, mas tem muito em comum com o futebol. Nós sempre ou estamos habituados a pensar muito a literatura portuguesa ligada à ideia das navegações, da expansão marítima, das conquistas, e isso, claro, está presente nessa literatura. Só o que a gente vai perceber é que na contemporaneidade os autores vão revisitar esse passado, mas não com a ideia de reforçar uma identidade estável. Ao contrário, é a ideia de problematizar essa
visão histórica e até as reverberações que isso traz nos dias de hoje. Então nós vamos ter muitos autores que ou vão tratar da questão colonial propriamente dita, por exemplo, uma autora como Lídia Jorge ou mesmo Antônio Lobo Antunes vão falar dessa experiência colonial, mas outros, ainda que não falem diretamente dela, mostram essa releitura, como é o caso do Walter Ugumãe, do José Luiz Peixoto, do Afonso Cruz, que são autores que vão trazer, e principalmente o José Saramago, eles vão trazer essas vozes que foram silenciadas, que foram esquecidas, as violências que foram geradas a partir, né, dessa colonização. E o que eu acho também muito bonito nessa literatura é que a língua portuguesa acaba também por ser repensada, porque a língua em si, ela passa a ser vista não como algo homogêneo, mas como algo resultante do encontro entre diversas culturas, entre diversos povos. Por isso é uma literatura que dialoga muito com a literatura, a literatura africana de língua portuguesa, com a literatura brasileira. Então, é uma literatura que nos permite ver a própria língua como um espaço de união e, ao mesmo tempo, de reinvenção, de unificação. Eu acho que um grande exemplo, de novo, é o Fernando Pessoa, né? Ele mostra essa multiplicidade, como ela é possível e necessária em uma única pessoa.